Uma vez, bom dia a todos. Obrigado, Edson, pela sua oferta, pela meditação. Obrigado para o pessoal do louvor. Isso me inclui também. Muito bom poder cantar aqui. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Na mesa com Jesus. Então peço que você se concentre, por favor. Deixe seu celular no modo avião ou no modo silencioso para a gente poder se conectar aqui. Domingo, não tivemos culto domingo passado, porque teve as queimadas, né? Acho que todos nós aqui sofremos bastante nesse final de semana. Mas Deus continuou sendo poderoso, Deus continuou salvando pessoas. Nós tivemos o batismo da Rose e do Leozinho. Foi muito emocionante, foi muito bom estar aqui. Esse foi o nosso culto a Deus domingo. Cantamos louvores e Deus continua sendo muito bom. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Rose e Léo, amamos vocês, o que vocês precisarem. Estamos aqui para poder auxiliar, para também sermos ajudados por vocês, tá bom? Vocês são demais. Então vamos fazer uma oração para a gente estar no nosso tema hoje, na mesa com Jesus. Amém? Vocês estão animados? Sim. Amém, prega, Lê. Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela semana que tivemos. Que o Senhor possa nesse momento agora nos dar a concentração necessária, o coração necessário para a gente poder nesse momento absorver a tua palavra, um assunto tão importante, tão sério que eu tenho estudado ao longo dessas semanas, e eu acho que pode ajudar nós como igreja a poder refletirmos nessa questão de como nós estamos na mesa com Jesus, para que a gente consiga olhar para a nossa vida como discípulo, ou para aqueles que estão estudando a Bíblia, como que a gente pode ter uma vida, Deus, que vai ser condizente com o caráter de Jesus, com a identidade de Jesus. Usa a minha vida nesse momento, que tudo aquilo que for de distração, por favor, Espírito Santo, nos ajuda a poder nos concentrar na Tua Palavra agora. Fale aos nossos corações, que nós possamos ter um coração humilde para poder ouvir Tua Palavra agora, Pai. Obrigado por Jesus, em nome dele oramos muito grata. Amém. Para ganharmos tempos, eu vou colocar aqui a passagem que a gente vai ler, tá bom? Então fala assim, Lucas 22, do versículo 1 ao 7, fala: estava se aproximando da festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Um texto bem conhecido por nós, para nós que somos cristãos, mas também é um texto conhecido até para aqueles que não conhecem, que não confessam a fé em Jesus. Todo mundo conhece o famoso Judas Iscariotes. E o que ele fez? Que ele é conhecido como o traidor. O texto que nós lemos é um texto muito claro. Muito claro. Satanás entrou em Judas. Judas foi até os líderes da época. Ficou de entregar Jesus. Ele recebeu dinheiro para isso, a proposta alegrou muito Judas, e a partir daí Judas começou a achar uma oportunidade para entregar Jesus. Amém? O texto é claro. E quando a gente pega a história da igreja evangélica aqui no Brasil, pelo menos uns 30, 20 anos, um tema tem feito parte da igreja, e tem a ver com esse texto que nós lemos, que é o tema batalha espiritual. Então, nesse tema batalha espiritual, muito se produziu ao longo desses 20, 30 anos que eu falei. Livros, documentários, filmes, e uma série de coisas tratando sobre esse assunto. A batalha espiritual é um tema bíblico, eu não sei qual é a sua convicção sobre isso, mas a batalha espiritual é bíblico, a gente pode ver isso em Efésios 6, onde Paulo nos dá direção sobre como que um cristão deveria se comportar. Mas nesse período que eu mencionei de 20 a 30 anos mais ou menos,
essas ideias mais modernas que as igrejas evangélicas têm trazido, têm sido menos bíblicas, na verdade, né? É um tema que tem ido para um caminho não muito bíblico, não muito baseado na Bíblia, e tem se espalhado pelas igrejas e tem causado mais dano do que mais compreensão pelas pessoas. Como que esse assunto tem sido tratado hoje nas igrejas evangélicas? A pessoa escreve um livro falando sobre batalha espiritual, e aí esse livro às vezes se torna um best-seller, né? E aí, porque o livro se tornou um best-seller, o que está no livro, por muitas pessoas terem lido aquele livro, as pessoas acabam pegando aquilo como verdade. E essas verdades às vezes têm entrado dentro da igreja, mas não tem sido base bíblica. Porque vendeu muito, todo mundo leu, todo mundo entendeu, e isso pode significar que isso pode se tornar uma doutrina na igreja. E infelizmente as ideias mais recentes sobre esse batalha espiritual não são exatamente, eu falei, bíblicas. Por exemplo, não sei se você já leu esse livro, né? O livro chamado Divina Revelação do Inferno. Então, se você não leu, aconselho você também não ler. Então, é um livro que fala, a autora, essa mulher chamada Mary, ela teve uma experiência e ela disse que ela foi até o inferno. E algumas das coisas que ela fala nesse livro, ela fala que o inferno é semelhante a um corpo humano. Então, a Bíblia não fala que o inferno se assemelha a um corpo humano. E outra coisa que ela fala nesse livro, que ela fala que no inferno tem baratas. Então ela viu nessa visão dela o inferno cheio de baratas, então ela alega que barata é coisa do diabo. Mas o ponto é, onde está isso na Bíblia? Que passagem está isso na Bíblia? Então, pessoas acabam pegando as suas experiências pessoais, pegando a experiência de outras pessoas, e acabam colocando isso como doutrina em relação à batalha e à guerra espiritual. Isso faz sentido? Não sei se vocês sabem, mas existe uma teologia chamada satanologia. Não sei se o Vitão já ouviu falar isso nas aulas dele. Não? Isso aqui não é algo meu não, tá? Vocês podem pesquisar isso, né? Ou seja, é um estudo sobre a pessoa e a obra de Satanás. Então, nessa teologia você consegue entender, baseado na Bíblia, quem é Satanás. Por exemplo, a Bíblia nos aponta algumas obras desse ser chamado Satanás. E separei algumas aqui para a gente poder ver o que a Bíblia fala sobre Satanás e as suas ações. Por exemplo, na sua primeira aparição, Satanás, ele convence o ser humano a desobedecer a Deus. Essa é uma da ação de Satanás. Segundo, Satanás, ele é um caluniador. Jó 1:9. Terceiro, Satanás também pode ser a causa de enfermidades na vida de pessoas. Lá em Jó 2:7, a Bíblia também nos traz isso. Satanás também se opõe aos santos, ao justo. Satanás é um opositor de nós, cristãos. Está lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Ele também é aquele que remove a palavra de Deus no nosso coração. Em Mateus 13, na parábola, Jesus explica isso. Que quando alguém ouve a mensagem de Deus e não entende, ou não faz sentido na vida dela, é porque Satanás está indo lá e está arrancando a mensagem do reino de Deus do coração da pessoa. E por último, Satanás é um mentiroso, como fala em João 8:44. Eu separei algumas, mas na Bíblia está repleta de questões muito claras de quem é Satanás. E eu acredito muito nessa questão de retaliação espiritual, eu creio muito nessa questão de batalha, guerra espiritual. Os nossos olhos não conseguem ver aqui humanamente falando, mas eu creio que aqui tenha anjos e demônios aqui nesse momento. Então existe uma guerra sim espiritual, mas eu não acho também que existem essas retaliações da forma que as pessoas falam hoje. Por exemplo, às vezes a pessoa está andando de carro, o pneu dela fura. E aí ela fala, Satanás está irado comigo.
mas a pessoa está com o pneu careca, não trocou o pneu há anos. O que o diabo tem a ver com isso? Às vezes a pessoa tira uma nota baixa na prova. Nossa, o diabo está furioso comigo. Isso aqui é porque eu sou cristão. Mas a pergunta é, você estudou na semana? Você vai tirar nota boa na prova se você não estudou. Então são essas coisas que vão acontecendo às vezes no nosso dia a dia, que a gente joga tudo para Satanás. Mas na verdade pode ser negligência da nossa parte em algumas áreas. Mas quando falamos sobre a batalha espiritual, o texto que lemos em Lucas, vemos essa batalha espiritual, onde Satanás, ele entra em Judas, e Judas não ficou distorcendo, Judas não mudou a voz, Judas não ficou tudo torto. Satanás entrou em Judas, e simplesmente Judas foi entregar Jesus. Simples assim. Conforme vimos até agora, pessoas endemoniadas podem agir de uma forma muito normal e natural aos nossos olhos. Satanás entrou em Judas, e Judas saiu normalmente e foi preparar uma forma de trair Jesus sem que as pessoas soubessem. Então, quando a gente olha para essa ótica que a gente está falando aqui, a todos os lugares que vamos, então podemos nos deparar com pessoas endemoniadas. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Sim. Inclusive aqui na igreja. Pode ou não pode? Pode. Pode. Se Judas, que andava com Jesus, Satanás entrou nele, Judas sentou na mesa da ceia com Jesus, como nós lemos. Pensa aí. Será que é possível alguém dizer ser discípulo de Jesus e Satanás ter o coração dele? Sim. Sabe, e essa história que nós vamos se aprofundar agora pode nos ajudar a enxergar que tipo de vida temos tido quando falamos que somos discípulos de Jesus. Porque se Satanás entrou em Judas, houve alguma coisa. Alguma coisa Judas fez para Satanás ter o domínio do coração dele. E se isso aconteceu com Judas, será que não pode acontecer conosco também? Será que esse texto é um privilégio só de Judas? Ou será que isso pode também acontecer conosco? E eu quero trazer 2 pontos sobre esse tema hoje. Amém? Amém. Estão animados? Mega Estão bem. tensos? Que bom, porque é um assunto muito sério. E a grande questão é, como que Judas chegou nessa falência espiritual? Quais foram os pontos que Judas fez para Satanás ganhar o coração dele? Eu quero trazer 2 pontos sobre isso. O primeiro ponto que a gente não pode ter, para que a gente não tenha essa falência espiritual como Judas, é a gente ser cínico. O cinismo é algo que demonstra a falência espiritual. Judas foi um cínico espiritual. Por quê? Judas senta na mesa com Jesus. Ele conversa com Jesus na ceia, já tendo recebido 30 moedas dos líderes, e ele ainda pergunta para Jesus: é eu que vou trair o Senhor, Jesus? Não eu não, Jesus. E eu não estou falando que se você pecar, você é um cínico descarado, ou porque você pecou, você não presta. Não estou falando sobre isso não. Mas existe um cinismo espiritual, e isso é muito sério para nós somos cristãos. Lá em Mateus 26, é o mesmo cenário, só que na visão de Mateus. Mateus 26 fala assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro. Quer dizer, inclusive Judas: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus:
aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Então Judas, que o traía, olha a construção do verbo, que haveria de traí-lo, mas a traição já está acontecendo. Judas já iniciou o plano de traição de Jesus, porque ele já havia aceitado as moedas. Mestre, não sou eu. Como pode ser eu, mestre? Vemos aqui Judas traindo Jesus, e ao mesmo tempo ele tendo a audácia de perguntar para Jesus se ele era o traidor. Você e eu podemos cair. Nós podemos nos levantar, mas não podemos ser cínicos com Deus. Se você está caído, haja como caído. Se você é fraco, haja como um fraco. Peça misericórdia, peça ajuda. Deus tenha compaixão da minha vida. Mas você não pode ser cínico com Deus. Hebreus 4 fala que Deus é tudo, Deus sabe tudo. A pergunta é: como nós estamos perante Jesus? Sendo cínicos com Ele? É o que a gente vê aqui em Judas. A Bíblia diz que Deus perdoa o coração contrito. Não é isso que fala em Salmos? Mas Deus odeia os cínicos. Jesus está na mesa com Jesus e tem a coragem de falar com Jesus, enquanto ele está com as moedas talvez no bolso, ou em alguma bolsa também. Aqui em Mateus 26, na versão Ara, fala: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? E eu vou entregarei. E pegaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. A traição de Judas foi paga adiantada. Primeiro o dinheiro, depois eu entrego Jesus. Isso que foi feito. Isso é um fato. Judas estava com a moeda na mesa da ceia com Jesus. Leandro, mas como você pode afirmar isso? Será que ele tinha deixado dinheiro na casa dele? Será que Judas não pegou esse dinheiro e escondeu em algum lugar? Pode ser uma possibilidade. Só que para ele deixar esse dinheiro na casa dele, ele tinha que ter andado naquele dia 400 km. Porque Judas morava na Galiléia. E esse fato que a gente está lendo acontece na Judéia. Judas estava com a moeda de traição com ele, na mesa com Jesus. Cinismo. Ele foi atrevido com Jesus. E eu não sei se de fato Judas estava testando Jesus. Será que esse cara é o Filho de Deus mesmo? Eu vou trair, eu estou com as moedas aqui na minha bolsa, mas ele não sabe que eu traí ele, ou que eu vou trair ele. Não sou eu, Jesus. Não sei se ele estava testando o Deus Pai, ou se até mesmo ele estava testando a si mesmo. Porque às vezes a gente não, nos coloca nessa posição, né? De nos testar. E às vezes nós quebramos muita cara com isso. Irmãos, isso é muito sério para a nossa vida espiritual, o texto que nós estamos estudando. São palavras fortes mesmo. São palavras duras mesmo, as palavras que eu estou falando aqui. E vai ter mais palavras ainda. Porque isso é sério. Sabe por que isso é sério? É sério porque Judas... Só um minuto. Sabe por que isso é sério?
Porque é o diabo dentro de Judas que faz ele fazer isso. Essa batalha espiritual da Bíblia, que nós estamos vendo aqui, se Satanás tomar conta do coração de alguém, é assim que a pessoa age. A pessoa é indiferente perante Jesus, a pessoa não tem temor perante Jesus, a pessoa não tem noção de quem é Jesus, porque o coração dela está dominado por Satanás, pelo pecado. Por isso que isso é sério. A pessoa consegue orar, a pessoa consegue cantar louvores, como nós cantamos aqui, participa da ceia, sorri, consegue manter uma aparência, porque Judas fazia isso. E ele andava com Jesus, ouvia Jesus, mas o coração dele não era de Jesus, era de Satanás. E vamos pensar juntos aqui. Um cara que ouviu o que Judas ouviu no tempo que ele andou com Jesus, ele não devia conseguir fazer isso. Um cara que viu o que Jesus fez ao longo do ministério, ele não podia fazer isso. Um cara que foi até onde Judas foi com Jesus, ele não podia conseguir isso. Um cara que foi chamado por Jesus da forma que Judas foi chamado, ele não podia fazer isso. Mas ele fazia porque Satanás tinha o domínio do coração dele. E sabe qual é a razão disso? Provavelmente, alguns estudiosos e teólogos, eles alegam que a provável frustração de Judas com Jesus foi o que causou essa traição de Judas a Jesus. Eles alegam que, fora a ganância de Judas pelo dinheiro, mas teólogos e estudiosos alegam que Judas ficou decepcionado com Jesus ao longo desses 3 anos que ele andou com Jesus. Judas era judeu, todos nós sabemos. Ele nasceu na Judéia, e como a maioria dos judeus da época, ele esperava o Messias, porque isso era profético. Os judeus esperavam ansiosamente pelo Messias que as Escrituras falavam. Só que muitos judeus esperavam um Messias que iria tirar eles do jugo de Roma. Os judeus, eles eram prisioneiros no sentido de Roma, mas do jugo de Roma. E eles achavam que esse Messias que ia vir, e esse Messias ia acabar com esse jugo de Roma, e eles iam ser libertos de Roma. Mas esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus foi trazer Jesus e libertar não só os judeus, mas todos os povos do mundo, libertar do pecado. Os judeus queriam um Messias político, e Deus tem Messias salvador. E Judas queria esse Messias. Vamos acabar com Roma. Messias é poderoso. Não era o plano de Deus. E quando Judas viu que ao longo do ministério de Jesus, Jesus não ia se opor a Herodes, Jesus não ia contra o Império Romano, mas ele estava estabelecendo um reino espiritual, veio a decepção no coração de Judas, veio a frustração no coração de Judas. Judas não entendeu o real propósito da vinda de Jesus. A frustração do seu coração foi a porta que Judas abriu para Satanás entrar e ter o domínio do coração dele. Isso faz sentido? Mas aí a gente precisa pensar na nossa vida. Qual porta temos aberto para Satanás ter o domínio do nosso coração, igreja? Ou quais portas temos aberto para Satanás ter o domínio do nosso coração? Porque pode não ser uma porta, pode ser várias portas.
Qual tem sido a nossa? A falta de perdão? Murmuração? Fofoca? Cobiça? Inveja? Pornografia? Masturbação? Idolatria? Quais portas temos aberto em nós para Satanás ter o domínio do nosso coração? A gente precisa pensar seriamente como temos vivido nossa vida espiritual com Deus. E esse ponto nos leva ao segundo ponto que eu quero trazer. Quem tem o coração dominado por Satanás não consegue participar de tudo que tem na mesa com Jesus. Veja bem, quem é dominado por Satanás tem até coragem de estar na mesa com Jesus, né? É audacioso, até cara de pau, vamos dizer assim. Tem um cinismo que eu falei, né? Tá ali com Jesus, tem até voz, tem até lugar de fala na mesa de Jesus. Jesus não sou eu, né? Vou falar uma coisinha ali ou outra. Jesus deixa. Outra coisa é a pessoa conseguir participar de tudo que tem na mesa da ceia com Jesus. Porque estar na mesa com Jesus não significa ser aprovado por Jesus. Estar em um culto como esse, cantar, tomar ceia, ofertar, enfim, não significa ser aprovado por Jesus. A gente está muito longe disso. Se nossa convicção é essa, nós precisamos realinhar nossa convicção com Deus. Estar na mesa com Jesus não significa ter a aprovação de Jesus. E como nós sabemos disso? Porque naquela mesa, fora Judas, tinha mais 11 discípulos. E a Bíblia fala que um daqueles era o diabo. E quem era o diabo? Judas era esse. Por que a Bíblia fala que havia o diabo na mesa com Jesus? Porque Satanás estava em Judas. Vamos ver um outro corte desse mesmo texto, mas agora com a visão de João. Olha o que João fala para nós. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. É impressionante como que Satanás entra e sai de Judas a hora que ele quer. Mas que ele tem livre acesso ao coração de Judas. Ele entra e sai quando quer. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas é encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, o que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Judas está sentado perante Jesus e Satanás entra nele de novo. Vamos pensar um pouco agora nesse texto aqui. Tentar entender a estrutura desse texto. Primeiro nós vemos que é uma mesa de Páscoa. Amém? Uma mesa de Páscoa. Então eles estão celebrando a Páscoa de uma forma adiantada, porque Jesus ia ser crucificado, ele sabia, mas os seus discípulos não sabiam. Então Jesus antecipa essa Páscoa. Então, o que tem nessa mesa? Segundo a Páscoa da época, tinha 3 pães, que representa Abraão, Isaac e Jacó. Estou falando da cultura judaica, tá? Então, havia 3 pães lá. Havia as ervas amargas na mesa, que representa o tempo de êxodo, né?
o tempo amargo que os judeus eles viveram lá no Egito. Tinha os cálices de vinho, possivelmente tinha aqueles odres, né? Jesus fala até a parábola do odre. Então tinha vinho e tinha mesa, que era o cordeiro assado. Então, basicamente, essas 4 coisas não podiam faltar na Páscoa dos judeus da época. Então, na mesa de Páscoa está repleta de coisas boas. Isso aqui é um banquete. Mas o texto fala que Jesus só dá um pedaço para Judas. O que Jesus dá para Judas não é o banquete que está na mesa, é um pedaço de pão, é um bocado. É isso que Judas merece. Um pedaço do reino, um pedaço da ceia com Jesus. Por quê, Leandro? Porque Satanás estava em Judas. Pessoas que têm Satanás como dono do seu coração podem até participar de alguma coisa do reino. E participa. Senta até na mesa com Jesus também, toma ceia. Como eu falei, tem até algum poder de fala, mas não participa do banquete de uma forma plena. Não participa. Jesus não deixa. O que essa pessoa sai em relação ao banquete ao reino é só um pedaço, é só um bocado. Nós estamos vendo que a Bíblia está nos falando que Satanás pode entrar nas pessoas, mesmo sendo discípulos de Jesus. Isso é sério. A nossa tendência religiosa é achar: eu sou da luz, eu sou de Jesus, e o fulano lá é do diabo. Será? Será realmente que quem não está em um culto como esse é do diabo mesmo? Não é isso que a Bíblia nos fala. Isso é um alerta para nós. Como temos vivido a nossa vida com Deus. E algumas perguntas para a gente poder meditar. Sabe, irmãos e amigos, a questão é: de que forma estamos sentando à mesa com Jesus? De que forma estamos sentando com Jesus? De que forma nós estamos nos comportando na presença de Jesus? Eu não falo só no culto hoje, domingo. Como que é a sua semana com Jesus? Como você se comporta perante Jesus? A outra pergunta é: como é que saímos de uma reunião que tem Jesus? De uma reunião onde Cristo é louvado? Como que saímos? Igual Judas, só com um pedaço nós nos contentamos e vamos embora? Ou nós usufruímos do banquete que Jesus nos dá, que é o reino? Como que nós saímos de uma reunião como essa? Como que é a nossa semana depois de um culto como esse? Muda alguma coisa em nossa vida ou continua a mesma coisa? Sabe, pegando o exemplo de Judas, o motivo para isso acontecer conosco é se estamos sendo cínicos em relação aos nossos pecados com Jesus. Eu posso pecar o que for na semana. Nem Vânia, que é a pessoa mais próxima de mim, pode ver. E eu posso esconder dela, mas eu não posso esconder os pecados de Jesus. Eu não posso ser cínico com Jesus. Eu não posso chegar em um culto como esse, estar em pecado, como o Edson falou, e tomar ceia. Não pelo seu pecado, mas talvez pelo seu cinismo. Ou pelo meu cinismo. O motivo para isso acontecer conosco é se estamos abrindo portas em nossa vida para a ação de Satanás. Esse é o ponto do texto. Sabe? E a pergunta que pode surgir no seu coração: Lê, mas que todo é isso que você está falando? Do banquete? O que é isso todo? É o reino de Cristo, irmãos e amigos. É o reino. É todas as coisas que esse reino nos oferece.
E nesse reino tem vaga para mim e para você com certeza. Mas não podemos estar nesse reino e não participar de quase nada. Ficar só com um pedaço, só com um bocado e acho que está bom. Tem alguma coisa que está errada. Deus nos oferece o todo, o completo. Por que a gente não está usufruindo daquilo que Deus nos dá? Tem alguma coisa errada. Deus tem um banquete para nós, para nos dar, seja qual for o tempo que você esteja vivendo hoje. Não importa o tempo que você está vivendo hoje, Deus tem um banquete para você. Seja você jovem, solteiro, namorando, noivo, casado, viúvo, com filho, sem filho, enfim. Jesus nos convida para esse banquete, na sua presença, do seu reino. E muitos não conseguem viver essa plenitude porque não está com o coração entregue a Jesus. Não consegue. A nossa experiência cristã não pode se resumir em um bocado, irmãos. Não pode se resumir em um pedaço. Tem alguma coisa de errado. Deus nos chama a participar de tudo que está na mesa. E olha que coisa interessante, pelo menos eu achei. Nesse contexto, só Judas saiu da mesa. Os 11 ficaram com Jesus. Só que a gente vê ao longo da história bíblica, a gente consegue identificar que Pedro era fraco. Porque Pedro também negou Jesus 3 vezes. Falamos de Tomé, né? Que é o apóstolo de crer, da dúvida. Era fraco também. Ele não acreditou em Jesus. Mas ele ficou na mesa. Ele não saiu da mesa. Eles eram fracos. Mas perceba, fraqueza é uma coisa. A ação de demônio em si mesmo é outra. São duas coisas bem diferentes. Você é fraco? Você é bem-vindo na mesa de Jesus. Você é aprovado na mesa de Jesus. Mas a gente não pode ser simples com Jesus. Seria uma assim. Eu quero concluir esse tempo. Como Judas terminou? Como foi o final da vida de Judas? Mateus 27 fala: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: não nos importa. Responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Assim terminou Judas. Assim terminou um discípulo de Jesus. Assim terminou esse homem que acompanhou todo o ministério de Jesus. Assim terminou esse homem que viu milagres que nós nem sonhamos em ver. Foi assim: enforcado, com as vísceras para fora, segundo fala em Atos. Judas terminou tirando sua própria vida. Sabe por quê? Porque a porta que ele escolheu bater para pedir ajuda não foi a porta de Jesus. Foi a porta dos fariseus. Ele foi buscar os religiosos da época. Aqueles mesmo que fez o conluio com ele para trair Jesus. Ironia, né? Estranho, né? Ele foi bater na porta daqueles que mataram Jesus. Judas disse: traí sangue inocente, eu pequei. Os fariseus falaram: o problema é teu, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Jogou as moedas? Moeda de pecado. A gente não quer esse dinheiro. É dinheiro maldito. Sabe, se você se vê hoje abrindo portas para Satanás na sua vida,
no seu coração, busque Jesus. Bata na porta de Jesus. Se você continuar batendo em portas de pessoas que não têm nada a ver com Jesus, eu sinto muito em dizer para você, não há muita esperança de libertação para você. Porque é só Jesus que pode libertar a gente de Satanás. Isso que eu estou falando, é Jesus que liberta, não é igreja, não é pastor. É você ter uma intimidade com Jesus. É você se relacionar com Jesus. É você ser um discípulo de Jesus. É isso que vai fazer você afastar Satanás de você. E é interessante porque Pedro também caiu no mesmo pecado, no mesmo dia que Judas caiu. E Pedro negou 3 vezes. Só que Pedro bateu na porta certa. Pedro esperou por Jesus e foi até Jesus. E se tornou um grande líder da igreja. O mesmo cenário, mas só bateram em portas diferentes. Sabe, a gente fala muito sobre Pedro e Judas nesse contexto que eu estou falando aqui. E nós comparamos, né, a situação, que é remorso, arrependimento. Mas sabe, Pedro tinha algo que Judas não tinha. Sabe o que Pedro tinha que Judas não tinha? Pedro tinha intimidade com Jesus. Judas não tinha intimidade com Jesus. Andava com Jesus, seguia Jesus, dormia no mesmo espaço que Jesus, comia com Jesus, mas nunca teve intimidade com Jesus. A intimidade de Pedro com Jesus é diferente do atrevimento de Judas. Às vezes a gente confunde isso na nossa vida espiritual. O que é atrevimento e o que é intimidade. Judas foi cínico com Jesus. Mas a intimidade de Pedro trazia temor ao coração. Pequei, neguei Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Mas Pedro esperou o tempo de Jesus. Foi até Jesus. Judas traiu, reconheceu que pecou e foi buscar os fariseus. Quem está arrependido vai até Jesus. Busca Jesus, espera por Jesus. Não bate em outra porta. A outra porta é morte. Sabe? A intimidade gera temor. Quanto mais conhecemos Deus, nós percebemos a distância entre nós e Deus. Começa a ler a Bíblia. Ser profundo com a Bíblia. Você vai falar, uau, que Deus incrível é esse? Porque eu sou tão sujo, tão pecador, e um Deus assim tão santo, Ele me atura, Ele me quer perto dEle. É isso que a intimidade traz em relação a nós e a Deus. Temor. Deus é amor? É. Ele também é justo. Sabe, irmãos e amigos, precisamos buscar essa intimidade com Jesus. Porque se um dia, chegar o dia, que a gente trair Jesus como Judas traiu, e nós não estamos com distância assim, sendo bem sincero, porque o nosso coração não muda do coração de Judas. Às vezes Deus nos frustra também com algumas coisas que queremos que Deus não nos dá. E isso pode ser uma porta do diabo ganhar o nosso coração. Mas se a gente tiver intimidade com Jesus, a gente vai buscar Jesus como Pedro buscou. Amém? Amém? E eu quero encerrar nosso tempo. A questão é, de que forma estamos nos sentando na mesa com Jesus? De que forma estamos nos comportando na presença de Jesus? Como é que saímos de uma reunião que tem Jesus? Usufruindo do banquete ou se contentando com um bocado e com um pedaço? Que possamos ter uma ótima semana, que possamos meditar no que Jesus falou aos nossos corações. Vamos fazer uma oração e vamos cantar mais uma canção. Pai, obrigado por esse momento de ensino, Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a poder entender onde o nosso coração está nesse momento, Deus.
nos dê forças de poder reconhecer onde nós estamos, Deus. Nosso coração não é diferente de Pedro, não é diferente de Judas ou de qualquer outro ser humano que teve o privilégio de poder encontrar o Senhor Jesus. Nosso coração é mau, é duro, pecador, mas que nós possamos seguir um caminho diferente de Judas, Deus. Eu oro para que a gente não venha ter esse cinismo espiritual com o Senhor, porque seremos tolos. O Senhor sabe tudo, vê tudo, sabe tudo. Não tem como a gente esconder nada do Senhor, Deus. Mas o Senhor quer ver a nossa sinceridade, o Senhor quer ver o nosso coração em relação a isso. Que nós possamos realmente não dar margens e abrir portas em nossa vida, seja qual for a área, emocional, espiritual, sexual, profissional, seja o que for a área, que nós não possamos dar brechas para Satanás entrar na nossa vida, Deus. Porque se ele entra em nossa vida, é morte na certa, sabe? Satanás veio para matar, roubar e destruir, e nós sabemos disso, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Nós somos fracos, Jesus, somos falhos sobre isso. E eu peço para que o Senhor possa nos ajudar a dar os passos necessários para que a gente feche essas portas, ou essa porta do nosso coração, para que o dono do nosso coração seja somente o Senhor Jesus. O nosso domínio, nossa fala, o nosso agir não vem ser através de Satanás, mas vem através do Espírito Santo que nos ajuda a se parecer mais com o Senhor Jesus. Que possamos fazer essa reflexão profunda em nossa vida, que possamos buscar ajuda se a gente está vendo alguma porta aberta em nosso coração, em nossa vida. Amamos o Senhor Jesus, te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Amém.